um homem que mesmo antes de nascer já tinha sua vida inteira planejada. Ele foi um grande pregador na era medieval, combatendo as heresias da época. As curiosidades de hoje é sobre São Domingos de Gusmão. Aqui estão 10 curiosidades sobre ele. 10. O nascimento de São Domingos de Gusmão. Nascido em Caleruega, Espanha, no ano de 1170, ele veio ao mundo como filho de Félix de Gusmão e Joana de Asa, pais que são descritos como virtuosos e piedosos. Uma das características mais notáveis da história de São Domingos é a visão premonitória que sua mãe, Joana de Asa, teve antes mesmo de seu nascimento. Em uma experiência mística, Joana foi agraciada com uma aparição de São Domingos de Silos, um santo venerado na tradição católica. Nessa visão, São Domingos de Silos profetizou que o filho que Joana carregava em seu ventre seria uma luz para o mundo e a salvação da Igreja. Essa visão não apenas trouxe um sentido de destino e propósito à vida de São Domingos desde o seu nascimento, mas também lançou as bases para sua futura missão espiritual. Desde muito jovem, São Domingos foi criado em um ambiente de piedade e fé, moldando sua personalidade e preparando-o para o serviço à Igreja. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma curiosidade sobre os santos. 9. Virtudes desde a juventude. Desde os primeiros anos de sua vida, São Domingos de Gusmão exibiu um conjunto impressionante de virtudes que o distinguiram entre seus contemporâneos. Sua educação piedosa, influenciada pelos exemplos de seus pais, Félix de Gusmão e Joana de Asa, estabeleceu as bases para o desenvolvimento de sua personalidade virtuosa e seu futuro serviço à fé cristã. A modéstia era uma característica fundamental de São Domingos desde a juventude. Ele não buscava a glória pessoal ou a atenção dos outros, mas preferia uma vida discreta e humilde, centrada no serviço a Deus e ao próximo. Sua modéstia era evidente em suas palavras e ações, refletindo uma profunda humildade de espírito. O recolhimento de São Domingos também era notável. Ele tinha uma capacidade inata de se retirar para a oração e a reflexão, buscando a comunhão com Deus em momentos de silêncio e contemplação. Essa disposição interior o preparou para uma vida de serviço e missão, fornecendo-lhe a clareza e a serenidade necessárias para discernir a vontade divina em sua vida. A humildade de São Domingos era evidente em sua atitude para com os outros e em sua abordagem à vida. Ele não se considerava superior aos demais, mas reconhecia sua dependência total de Deus e sua necessidade contínua de graça e misericórdia. Sua humildade o capacitou a ser um líder compassivo e acolhedor, pronto para servir e ajudar os necessitados. A devoção de São Domingos era uma característica central de sua vida desde a juventude. Ele cultivava uma profunda relação com Deus e uma fervorosa devoção à Virgem Maria, buscando sua intercessão e proteção em todos os momentos. Sua devoção alimentava sua vida espiritual e o impulsionava a uma entrega total ao serviço do Evangelho. A temperança era outra virtude que São Domingos demonstrava em todas as áreas de sua vida. Ele exercia controle sobre seus desejos e apetites, vivendo uma vida equilibrada e disciplinada. Sua temperança o ajudava a manter o foco em seus objetivos espirituais e a resistir às tentações do mundo. Finalmente, a obediência era uma qualidade marcante em São Domingos desde a juventude. Ele submetia sua vontade à vontade de Deus e à autoridade legítima da Igreja, prontamente obedecendo aos chamados divinos e aos ensinamentos da fé. Sua obediência era um testemunho de sua confiança na providência divina e de seu compromisso com a missão que lhe foi confiada. 8. Educação e ensino. Aos 14 anos de idade, São Domingos de Gusmão embarcou em uma jornada educacional notável ao ingressar na Universidade de Valência. Sua precoce entrada na universidade demonstrou não apenas sua excepcional aptidão acadêmica, mas também seu compromisso com o aprendizado e seu desejo de servir à Igreja e à sociedade. Enquanto frequentava a universidade, São Domingos não se limitava apenas a absorver conhecimento, ele também se destacava como educador e conselheiro espiritual. Apesar de sua tenra idade, ele não hesitava em compartilhar seu conhecimento e orientar os outros, especialmente em questões relacionadas à Sagrada Escritura e à fé cristã. Como um estudante dedicado e erudito, São Domingos não apenas dominava os ensinamentos acadêmicos, mas também buscava uma compreensão profunda das verdades da fé. Ele mergulhava nas Escrituras Sagradas, buscando revelar sua riqueza espiritual e aplicá-la à vida cotidiana. Sua paixão pelo estudo da Palavra de Deus o capacitava a ajudar os outros a resolverem seus dilemas de consciência e a encontrarem orientação espiritual. Além de seus estudos e ensinamentos acadêmicos, São Domingos também se envolvia ativamente na vida universitária e na comunidade ao seu redor. Ele participava de debates intelectuais e discussões teológicas, contribuindo com sua perspicácia e sabedoria para os diálogos acadêmicos.
Sua presença inspiradora e seu compromisso com a verdade despertavam admiração entre seus colegas e professores. A atuação de São Domingos como educador e conselheiro espiritual refletia não apenas seu intelecto aguçado, mas também sua compaixão e dedicação ao bem-estar dos outros. Ele estava profundamente comprometido em ajudar as pessoas a crescerem em sua fé e a encontrarem respostas para suas perguntas e dilemas espirituais. Sua abordagem paciente e compassiva tornava uma figura querida e respeitada entre aqueles que o procuravam em busca de orientação e sabedoria. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração para que o São Domingos de Gusmão interceda por ele perante a Deus. 7. Dos estudos à prática. Após uma década de estudos e atividades acadêmicas na Universidade de Valência, São Domingos de Gusmão deu um novo rumo à sua vida ao ingressar nos Conegos de Santo Agostinho. Essa transição marcou não apenas uma mudança de ambiente, mas também uma evolução em seu caminho espiritual e ministerial. Juntar-se aos Conegos de Santo Agostinho proporcionou a São Domingos a oportunidade de aprofundar sua vida de oração, estudo e serviço comunitário. Durante 9 anos dedicados a essa comunidade religiosa, ele mergulhou ainda mais nas práticas espirituais e na formação intelectual que o preparariam para sua futura missão. Como membro dos Conegos de Santo Agostinho, São Domingos não apenas continuou seus estudos teológicos e bíblicos, mas também se envolveu ativamente na formação e no ensino de jovens aspirantes à vida religiosa. Sua experiência como educador na universidade o capacitou a transmitir conhecimento e valores aos futuros líderes da Igreja. Além de seu compromisso com o ensino, São Domingos também se dedicou à prática das virtudes cristãs no contexto da vida comunitária dos Conegos de Santo Agostinho. Sua vida de oração, serviço e fraternidade refletia seu profundo compromisso com o seguimento de Cristo e sua disposição para viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Durante esses anos, São Domingos continuou a desenvolver e aperfeiçoar as virtudes que o caracterizavam desde a juventude: modéstia, recolhimento, humildade, devoção, temperança e obediência. Essas qualidades não apenas moldaram seu caráter, mas também o capacitaram a liderar pelo exemplo e a inspirar os outros por meio de sua vida de santidade. 6. Missão e confronto. Aos 33 anos de idade, São Domingos de Gusmão foi incumbido de uma importante missão que o levaria além das fronteiras de sua terra natal. Sua jornada rumo à Dinamarca, porém, foi interrompida pelo confronto com uma das mais desafiadoras heresias de seu tempo, os cátaros, também conhecidos como albigenses, no sul da França. Essa interrupção imprevista marcou o início de uma missão de grande significado para São Domingos e para a história da Igreja. Os cátaros propagavam uma heresia complexa e perigosa, que ameaçava não apenas a integridade doutrinária, mas também os fundamentos da fé cristã e da sociedade da época. Ao deparar-se com os cátaros, São Domingos reconheceu a urgência de sua missão de combater essa heresia e promover a verdadeira doutrina católica. Ele sabia que a batalha contra os cátaros exigiria não apenas coragem e determinação, mas também uma profunda compreensão da fé e uma habilidade excepcional na pregação e no ensino. São Domingos abraçou sua missão com fervor e dedicação, comprometendo-se a confrontar os cátaros com argumentos sólidos e uma vida de santidade exemplar. Ele mergulhou no desafio de combater a heresia, enfrentando debates intensos, desafios intelectuais e até mesmo situações de confronto físico em sua defesa da verdade cristã. Sua abordagem para lidar com os cátaros foi marcada por uma combinação de pregação fervorosa, confrontação direta e testemunho de vida. São Domingos procurava não apenas refutar as falsas doutrinas dos cátaros, mas também oferecer uma alternativa autêntica e verdadeira na mensagem do Evangelho. O confronto com os cátaros representou um momento crucial na vida de São Domingos e na história da Igreja. Sua coragem e determinação em enfrentar essa heresia desafiadora foram fundamentais para a preservação da fé católica e para a propagação da verdade evangélica na Europa medieval. Embora sua missão original de viajar para a Dinamarca tenha sido interrompida, a experiência de confrontar os cátaros no sul da França preparou o terreno para a futura fundação da Ordem dos Pregadores, mais conhecida como os Dominicanos, e consolidou o papel de São Domingos como um defensor incansável da verdade e da ortodoxia católica. 5. A heresia dos cátaros, também conhecida como albigenses, foi uma das mais significativas e desafiadoras heresias que a Igreja Católica enfrentou durante a Idade Média. Surgida no século XII, principalmente na região do sul da França, os cátaros propagavam uma série de ideias que representavam um desafio direto para a doutrina e a autoridade da Igreja. Uma das principais características da heresia cátara era o miserabilismo, uma crença que pregava o desprezo absoluto por todos os bens materiais e as coisas do mundo.
Para os cátaros, a materialidade era vista como intrinsecamente má, e a busca por riquezas ou conforto era considerada contrária à verdadeira espiritualidade. Essa visão radical influenciava profundamente o estilo de vida dos seguidores cátaros, que viviam em extrema simplicidade e pobreza. Além do miserabilismo, os cátaros também defendiam uma forma extrema de ascetismo, rejeitando não apenas a posse de bens materiais, mas também muitos prazeres e confortos básicos da vida. Essa abordagem ascética era baseada na crença de que apenas através do completo desapego do mundo material seria possível alcançar a salvação espiritual. Outro aspecto importante da heresia cátara era a relativização da moralidade. Os cátaros acreditavam que as ações físicas não tinham importância real para a salvação espiritual, e que apenas a pureza interior da alma era relevante aos olhos de Deus. Essa visão levava a uma espécie de dualismo moral, onde as atividades físicas eram vistas como insignificantes ou até mesmo irrelevantes em comparação com a vida espiritual. Essas ideias representavam um desafio significativo para a autoridade da Igreja Católica, que buscava estabelecer normas morais e espirituais para seus fiéis. Além disso, a heresia cátara ameaçava minar a própria estrutura da sociedade feudal, que dependia da aceitação e da autoridade da Igreja para manter a ordem e a coesão social. Diante desse desafio, a Igreja respondeu com medidas enérgicas para combater a disseminação da heresia cátara, incluindo a pregação de cruzadas e a instituição da Inquisição para investigar e punir os hereges. No entanto, a heresia cátara continuou a exercer influência significativa em certas regiões da Europa por muitos anos, representando um dos mais complexos e duradouros desafios enfrentados pela Igreja medieval. 4. A prova de fogo. Durante um desses confrontos, os cátaros propuseram a prova de fogo, como um desafio à autoridade e veracidade das doutrinas defendidas por São Domingos. Nesse desafio, ambos os lados colocariam seus livros de ensinamentos em uma fogueira, e aqueles que resistissem ao fogo seriam considerados como portadores da verdade divina. São Domingos aceitou o desafio e colocou seu caderno de argumentos na fogueira, enquanto os cátaros fizeram o mesmo com seus próprios livros. Enquanto os livros dos hereges rapidamente se consumiam pelas chamas, o caderno de São Domingos permaneceu intacto, resistindo ao fogo sem ser consumido. Esse evento foi interpretado como um milagre e uma demonstração do poder divino em apoio à causa de São Domingos e da verdadeira doutrina católica. A prova de fogo não apenas reforçou a autoridade e a credibilidade de São Domingos diante dos cátaros e da comunidade local, mas também serviu como um momento de inspiração e fé para aqueles que testemunharam o evento. Além disso, esse episódio destacou a convicção e a determinação de São Domingos em defender os ensinamentos da Igreja e combater as heresias que ameaçavam a fé cristã. 3. Fundação da Ordem dos Pregadores. A fundação da Ordem dos Pregadores, ou Dominicanos, por São Domingos de Gusmão foi um marco significativo na história da Igreja Católica e no combate às heresias que afligiam o século XIII. Após dedicar 4 anos à intensa pregação e confronto com os cátaros no sul da França, São Domingos percebeu a necessidade de uma ordem religiosa dedicada à pregação da verdadeira doutrina católica e à defesa da fé contra as heresias em ascensão. Assim, em 1215, São Domingos estabeleceu formalmente a Ordem dos Pregadores, cujos membros ficaram conhecidos como dominicanos, em referência ao fundador. A ordem foi oficialmente aprovada pelo Papa Inocêncio III no mesmo ano, durante o Concílio de Latrão, reconhecendo seu papel crucial na missão de pregar a verdade e combater as heresias que ameaçavam a Igreja. Os dominicanos adotaram uma abordagem inovadora para o apostolado, combinando a vida contemplativa com a atividade apostólica. Eles buscavam a santificação pessoal por meio da oração, estudo e vida comunitária, ao mesmo tempo em que se dedicavam à pregação e ao ensino das verdades da fé aos fiéis e àqueles que estavam desviados da verdadeira doutrina. São Domingos estabeleceu uma série de princípios fundamentais para os dominicanos, incluindo o estudo rigoroso das Escrituras e da teologia, a pregação frequente e incisiva, a pobreza voluntária e a devoção à Virgem Maria. Esses princípios moldaram a identidade e o carisma da Ordem dos Pregadores ao longo dos séculos. A fundação da Ordem dos Pregadores representou uma resposta eficaz aos desafios teológicos e pastorais de seu tempo, fornecendo uma estrutura organizada e comprometida para a defesa e promoção da fé católica. Ao longo dos séculos, os dominicanos continuaram a desempenhar um papel vital na educação, evangelização, defesa da verdade e promoção da justiça social em todo o mundo. 2. Encontro fraterno. O encontro entre São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis em Roma representa um momento marcante na história da Igreja e na trajetória desses dois grandes santos medievais.
Ambos fundadores de ordens religiosas importantes, São Domingos, o fundador dos dominicanos, e São Francisco, o fundador dos franciscanos, compartilharam uma profunda amizade e admiração mútua. O encontro ocorreu em um contexto em que a Igreja enfrentava desafios significativos, incluindo a disseminação de heresias, a corrupção no clero e a necessidade de uma renovação espiritual e moral. Tanto São Domingos quanto São Francisco sentiram o chamado de Deus para responder a esses desafios e trabalhar pela reforma da Igreja e dos costumes da época. Ao se encontrarem em Roma, os dois santos reconheceram imediatamente suas missões semelhantes. Embora suas abordagens fossem diferentes em alguns aspectos, ambos compartilhavam o objetivo comum de restaurar a autenticidade e a simplicidade do Evangelho na vida da Igreja e da sociedade. São Domingos, com sua ênfase no estudo das Escrituras e na pregação, buscava combater as heresias intelectualmente e fortalecer a compreensão da verdadeira doutrina católica entre os fiéis. Por outro lado, São Francisco, com sua vida de pobreza, humildade e amor aos mais necessitados, buscava testemunhar o Evangelho por meio do exemplo e da prática da caridade. Apesar das diferenças em suas abordagens, São Domingos e São Francisco reconheceram a complementaridade de suas missões e o valor do trabalho um do outro. Sua amizade e colaboração mútua fortaleceram um movimento de renovação espiritual que estava ocorrendo na Igreja na época e inspiraram gerações posteriores de cristãos a seguir seus exemplos de santidade e serviço. 1. Legado de santidade. O legado de santidade deixado por São Domingos de Gusmão perdura até os dias de hoje, inspirando milhões de fiéis em todo o mundo. Sua vida exemplar e sua dedicação à propagação da fé católica foram reconhecidas pela Igreja, culminando em sua canonização pelo Papa Gregório IX em 1234, apenas 13 anos após sua morte. São Domingos é lembrado não apenas por sua santidade pessoal, mas também por sua contribuição significativa para a vida da Igreja. Além disso, São Domingos promoveu devoção à Santíssima Virgem Maria e ao Santo Rosário como meios poderosos de oração e intercessão. Ele reconheceu o papel central de Maria na obra da redenção e incentivou os fiéis a recorrerem a ela em suas necessidades espirituais e materiais. O Santo Rosário, em particular, tornou-se uma das principais práticas de devoção na tradição católica, graças em grande parte aos esforços e ensinamentos de São Domingos. Ele acreditava que as 150 Ave-Marias que compõem o Rosário poderiam salvar a Igreja das heresias e das influências adversas da época. O dia litúrgico dedicado a São Domingos de Gusmão é comemorado no dia 8 de agosto. E chegamos ao final de mais uma história cheia de curiosidades. Não esqueça de deixar aqui nos comentários as curiosidades de qual santo você gostaria de ver aqui no canal. E nos vemos na próxima história.